pessoal, tudo bem? Que bom que vocês estão participando da Maratona Criativa do Sebrae Sou Curitiba. Eu sou a Tisa, trabalho no turismo de Curitiba, faço a curadoria das peças que vão à venda nas lojas Curitiba Sua Linda. Então a gente usa muita inspiração paranista para fazer essas peças que vão agradar os turistas, que vão agradar os moradores e que vão fazer os presentes com a cara da nossa cidade. E hoje aqui estou recebendo a Ana Brum, do Centro Brasil Design, que vai conhecer o Memorial Paranista junto com vocês. Obrigada, Tisa, pelo convite. Eu não conheço o espaço, eu estou aqui junto com vocês. Queria que pelos meus olhos, e pela receptividade da Tisa, a gente conseguisse extrapolar esse espaço e tentasse captar informações sensíveis aos designers, aos artesãos, para a gente desenvolver ainda melhor os souvenirs para nossa cidade. Vamos lá? Vamos lá. A gente já começa olhando aqui uma estátua retumbante, reluzente do índio Guaracá. Quando Curitiba foi formada, tinham os índios e aí vieram os bandeirantes e os índios mostraram com uma lança, aqui, terra de muito pinhão, Curitiba. Então tá aqui o nosso índio Guaracá segurando a lança e mostrando a cidade. Para mim é importante, como designer, Tisa, perceber que mesmo uma estátua tão pesada e tão fixa tem tanto movimento, e do jeito que você fala, ela quase transmite um som pra gente. Ele colocando a lança no chão. Ótimo. Aqui você sabe o que era antes, Ana? Eu lembro na minha infância de ter vindo várias vezes aqui no final de semana, era um centro de criatividade, tinha um parque junto, muitas atividades, mas eu não lembro assim com muita clareza tudo que eu fazia aqui. Antes disso, antes de ser um centro de criatividade, aqui era uma fábrica de fertilizantes, os adubos Boltin, que ainda estão ali naquela chaminé enorme que permanece aqui. Então, isso já foi ressignificado, esse lugar. Já foi fábrica, já foi o centro de criatividade em anos 70, né? E aí depois começou a ficar um pouco decaindo com o tempo, né? E aí nessa gestão o prefeito Rafael Greca resolveu de fazer a reforma do lugar, porque já tinha caído até o telhado, né? E aí foi trocado tudo, só ficou a casca. E aqui dentro vai ser, inaugurou agora em maio, já é um centro de escultura, um centro de design para escultura. E por que se chama Memorial Paranista, né? Vocês sabem a diferença entre memorial e museu? Seria muito bom explicar. O museu, ele tem uma reserva técnica, ele tem obras que estão na exposição e aí troca, vai lá para dentro, sai da reserva técnica, faz uma outra exposição. Ele recebe exposições itinerantes de outros museus e ele manda obras dele para outros museus. Um memorial ele vai ser sempre igual, sempre o mesmo acervo, é todo o acervo dedicado a um único artista. O João Turim é o único artista brasileiro que tem um memorial especificamente dedicado à obra dele, e essa obra sempre vai estar igual, é como se fosse um memorial em memória da obra dele, é somente da obra dele, nunca vai sair obra nenhuma daqui e não vai entrar obra diferente da cá, é só para ele, exclusivamente para ele. Então acaba sendo um resgate e tangibiliza tudo que foi a obra dele, as várias esculturas que ele fez, e acaba sendo assim um centro onde a gente acaba identificando e pode vir e rever várias vezes, e vai estar sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito, mas já vim aqui várias vezes e cada hora eu descubro uma coisa nova. Então vamos lá descobrir mais coisa nova. Aqui fora a gente chamou de Jardim das Esculturas. Por quê? Muitas esculturas dele em escala natural ou em escala heróica, que é 2,5 vezes o tamanho da obra, estão espalhadas aqui no jardim. E muito bacana a gente estar num espaço onde Curitiba tem uma série de outras atrações, então eu acho que o Memorial Paranista aqui acaba incorporando uma série de outros elementos da cidade que certamente o turista vai prestigiar, né, Tisa? Não só o turista, o próprio curitibano, porque aqui a gente vai conhecer a nossa raiz. Quem é o paranaense? Aqui nesse primeiro espaço do memorial, Ana, é o Liceu das Artes. Aqui, quando voltar ao normal, vai ter aula. Você vê que tem bancada com várias cadeiras, né?
Então você tem uma bancada grande lá com as pias. É a parte toda de escultura em argila e cerâmica é feita aqui dentro. É mão na massa mesmo, as pessoas vão poder manusear mão a argila. Aliás, aqui já está cheio de argila aqui dentro. Esperando o pessoal. Isso aqui, se a gente fuçar aqui, ó, tá cheio de argila já. Incrível. É o mapa do tesouro da massinha de modelar. Isso já desperta uma vontade de aprender, né? Com certeza. E depois que foi feita aqui toda a parte de escultura, a peça foi pro forno, foi feito o molde. Aqui é o setor de escultura e fundição, que é o ateliê de fundição. Com todo esse equipamento pesado aqui para erguer as peças, porque elas são super pesadas. Muito pesadas, é o que a gente viu lá fora, né? 750 quilos a marumbi. Agora, olha que incrível essa estrutura mesmo para poder operacionalizar isso. Sim, todo o equipamento necessário. Aqui é uma área um pouco mais técnica, né? Porque eles mexem com fogo, com gás, com ferramentas bem complicadas, né? E aí, você tem aqui a fundição, o forno mesmo. É colocado aqui o metal para ser fundido. Então é altíssima temperatura. Altíssima temperatura. Só pessoas bem treinadas e capacitadas super realmente. Aqui você tem um forno para fazer queima, né? Realmente é uma infraestrutura incrível. Tem tudo para escultura aqui. Tudo que se puder imaginar. Eu tenho certeza que vai ser uma referência nacional. E olha, a gente que já teve a oportunidade de sair, viajar, já foi no Museu Rodin em Paris. É um jardim de esculturas também que nem o nosso, tem uma casa onde era a casa dele, né? E você tem toda a parte de técnicas de fundição, moldes, todos lá. O nosso Memorial Paranista não fica nada a dever, gente. Está ali, pau a pau, com o Museu Rodin. Então, a gente tem que se orgulhar da nossa terra. É um tema importante que foi muito praticado aqui por uma pessoa que levou seu nome, né, para fora do Brasil. Então, é uma forma de a gente conhecer e exercitar, né, valorizar o que aconteceu. A nossa terra. Então, vamos seguir a nossa visita. Esse corredor ele é muito impressionante, tanto pro lado do carro que você olha, quanto para cá. Mas para a gente conhecer melhor a obra dele, vamos começar pelas esculturas. Esse espaço ele foi aberto agora em maio, né? Como que ele foi feito? Ele é uma organização tripartite. Então você tem a família do Samuel Larra, que é um grande colecionador, que detém os direitos autorais da obra do Turim. Você tem o Estado do Paraná, que recebeu essas obras em doação, e a Prefeitura de Curitiba, que recebeu em comodato do Estado do Paraná o direito de abrigar essas obras, né? Então isso foi aberto recentemente. Muita arte, muita inspiração, desde as representações humanas que o Turim tem, né? Delas eu destaco a Pietà, eu acho maravilhosa. Essa obra, originalmente, ela está lá na França, na Normandia, né? E ela retrata o rosto de uma mãe que teve 2 filhos dela mortos na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela atingiu muito em cheio a inspiração do Turim, porque ele morava na Europa nessa época, né? Ele foi para lá logo em seguida, então isso atingiu muito a ele. Aqui tem uma obra que eu gosto muito, que é o Frade, esse pequenininho aqui. O Frade foi dado de presente para o Papa Francisco quando ele veio aqui no Brasil em 2013. Ele integra o Museu do Vaticano. É uma obra integrada já no Museu do Vaticano. E todas as peças aqui a gente pode tocar nelas. Tanto você tem a sinalização por braille, né? E a gente pode pegar nelas. Elas estão feitas numa altura pegável, porque o objetivo é trazer o visitante aqui e as escolas também, os curitibinhas.
Então agora você vai ver no outro salão, tem até expositores mais baixos, para as crianças poderem tocar. Fora a arte estar democratizada num espaço aberto ao público, gratuito, numa região bem localizada, permitir que as pessoas possam tocar e interagir com as obras é uma coisa muito importante. Ela é totalmente gratuita, é um espaço cultural gratuito. Aqui a entrada já eu considero muito retumbante isso, porque é o Homem Pinheiro. O Homem Pinheiro, ele é uma representação ele usa como base o Homem Vitruviano, do Da Vinci. Só que ele se ergue acima das araucárias, ele tem o cabelo dele aberto em forma de araucária, os braços abertos em forma da copa da araucária. Essa peça ela é muito representativa e ela é usada também para fazer as medalhas do Prêmio João Turim. Não um prêmio, uma comenda, a Comenda João Turim, que é oferecida pela prefeitura a pessoas, personalidades, cidadãos, servidores públicos que trabalham muito pela nossa cidade, né? Então, daqui a pouquinho vai ter uma nova edição da Comenda João Turim, não teve no ano passado, teve em 2019, e é bastante interessante. Reconhecimento. Reconhece. E mais pessoas externalizando o nome, né, que é tão importante para a cultura do nosso país. O Turim, ele tem um traço, uma forma de escultura considerada até um pouco bruto, porque ele retrata a forma, mas ele não tem aquela delicadeza do renascentismo que mostra o cachinho do cabelo, o cílio, o véu na roupa, no vento, aquela coisa assim mais retrato mesmo. O Turim, ele vai de uma forma bem mais bruta, só que você consegue ver delicadeza no traço dele. Então, ele tem várias vertentes. Ele retrata as crianças, que ele gosta muito, os índios, a caça dos índios, né? E as pessoas, as personalidades, os monumentos. Então, você tem o Barão do Cerro Azul, você tem Tiradentes, você tem Dom Pedro, ali é o próprio autorretrato dele, né? Então, aqui na visita guiada, aqui dentro do memorial, você pode agendar na hora ou pela internet, você vai ser acompanhado por monitores, arte-educadores, que vão te contar toda a história dele, mesmo que ela esteja retratada aqui nos painéis, né? Turim ficou muito tempo em Bruxelas, né? E ele se sustentava pela própria arte, tanto que uma vez tem relatos dele que ele vendeu uma peça dele e ficou 2 anos em Paris com o dinheiro da peça que ele vendeu. Então, ele sobrevivia. Uma inspiração para os artistas, né, de hoje em dia também, que buscam esse viver da arte, né? Sim. E aqui você tem alguns esboços de obras que ele fez ou que ele não chegou a fazer, são desenhos originais dele, né? Todos retratados aqui. Essa peça daqui ela é muito bonita, né? Que são os fundadores, né? Você tem todos os bandeirantes chegando, o índio Guairacá, aquele que está, mesmo que está lá na entrada, em escala heróica, né? E sinalizando o chão. E aqui você começa a ver elementos de design. Você tem os pinhões, as colunas com as pinhas aqui em cima, né? Então, se você olhar detalhadamente, olha aqui toda a borda de pinhão. Essa repetição de alguns elementos, ela acaba se tornando quase que uma estampa. E como existem estampas que nos marcam, né? A gente bate o olho e já associa uma marca a uma localização. E como é importante a gente perceber esses elementos aqui, né, no memorial e nas obras, porque elas são passíveis de serem reproduzidas. E com isso a gente estimular mais pessoas a conhecer e resgatar esse passado. Incrível. Esse olhar do designer, quando vocês vierem aqui visitar, vocês vão bater o olho e dizer: nossa, imagina um lenço assim, uau, olha um jogo americano, uma toalha de mesa. Então vocês vão conseguir entender o que é a inspiração a partir do tema e aplicar naquilo que vocês sabem fazer de melhor, que é criar objetos artísticos. E você sabe, Tisa, que
ao longo aí das edições do Sou Curitiba, a gente percebe uma preocupação, né, dos artesãos aí, dos produtores nas embalagens. E como as embalagens podem ter esses elementos que remetem ao produto que está ali dentro. Então, às vezes é um elemento que às vezes não está no meu produto, mas pode estar representado nessa embalagem. Ou pode estimular que as pessoas associem aquele produto a uma determinada concepção, a um artista. Então, é importante perceber esses detalhes. Por isso que é muito rico a gente, claro, estar no momento aqui virtual, mas se a gente tiver a oportunidade de vivenciar essa visita técnica, seria muito importante para que vocês pudessem perceber esses elementos, né, com os próprios olhos. E nem precisa estar na visita, basta vir aqui, é aberto todos os dias, de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, e vocês podem fazer a visita com o monitoramento ou sem o monitoramento, continua sendo gratuita. Eu gosto muito de olhar os desenhos originais do Turim, porque você vê a cor dele. E às vezes você não vê a cor na escultura, né? Então você tem o traço dele, olha os estudos dele. Eu gosto demais disso. Ele tinha uma identidade muito forte com o Paraná. Depois que a gente ficou independente politicamente de São Paulo, né, do estado de São Paulo, quem somos nós? Qual nossas identidades? Qual a nossa raiz, né? Então ele identificou os índios, viemos dos índios, as pinhas, os pinheiros, os pinhões. Então ele se apegava muito nesse tipo de traço. E ele criava desde uma coluna para uma construção, a um banco. A gente tem aqui o desenho do banco. Esses bancos estão lá fora também. Todo ele com a borda de pinhão. A repetição, né, é marcante nas peças dele, e essa repetição vai fixando cada vez mais a mensagem. É por isso que a gente lembra de algumas coisas de forma automática, porque essa repetição faz isso com a gente. Essa área daqui eu acho muito interessante, porque o Turim ele gostava muito das onças. Ele achava que isto era um elemento da nossa terra, a onça parda, a onça pintada, né? E ele gostava muito de retratá-las. Como retratar uma onça? Se você não está na caça, se você não está no meio do bosque, encontrou a onça, então ele ia ao passeio público. E lá no passeio público, o que ele fazia? Ele pegava dinheiro dele, passava no açougue Garmater, comprava uns pedaços de carne, dava uma grana para o colega dele que trabalhava no passeio público à noite para acender a iluminação. Ele jogava um pedaço de bife lá para a onça e vinha a onça comer o bife debaixo do poste de luz e ele ficava lá desenhando. Na chuva, no frio, na lama, ele dava um jeito dele para conseguir pegar a onça de perto e retratar. Aqui elas estão numa escala pequena, lá fora no Jardim de Esculturas a gente encontra elas em escala heróica, né? Mas você vê o traço dele, o estilo dele, ele é bruto, ele é natural. Ele vai simplificar as formas, né? Não detalhar tanto, mas ao mesmo tempo ele mostra um movimento, né? Você vê a escultura, você vê o músculo dele, e tudo isso foi na observação que ele fazia ali no passeio público, né? Então, olha, você tem todos os estudos dele, a parte de anatomia, o conhecimento de anatomia dele era muito importante, muito grande. Proporção, né? Incrível. Tudo. E você vê aqui tudo em expositor bem baixinho. Fazendo uma analogia com o que nos traz aqui, quando a gente quer levar alguma coisa, né, um souvenir de onde a gente, né, passou para alguém, para presentear, ou para a gente também relembrar de onde a gente foi, é um objeto que está na nossa casa, que você constantemente está tocando, está mudando de lugar. Então, fazendo uma analogia assim com o souvenir, até fica a dica para vocês, como é importante a gente permitir o toque, né? Peças bem acabadas, peças que não agridam de repente, né, os usuários, sejam as crianças, né, uma pessoa mais idosa. Pensar nesses detalhes, eles são muito importantes, porque o toque é um estímulo sensorial que é natural do ser humano, a gente quer tocar. Ver com as mãos e não somente então com é importante os a gente olhos. perceber isso. A representação humana também do Turim é muito importante.
A gente, infelizmente, não tem muitas peças do período que ele estava lá na Europa, né? A gente tem algumas fotos, algumas obras só, né? Aquela Pietà que está na entrada, nós mandamos um escultor nosso daqui, o Elco Benito Damo, foi para a Europa para tirar o molde da Pietà, para trazer para cá para poder fazer a fundição. E aliás, a fundição não foi feita aqui, foi feita nos Estados Unidos, na Artworks Foundry, na Califórnia, São Francisco. Então, todos os estudos dele aqui a gente vê, tudo documentado. E sempre do dia a dia do paranaense, né? Aqui tem uma série que eu acho super interessante, que é do futebol. O futebol é uma paixão brasileira de todo mundo. E aí você vê aqui, tá parado, é uma escultura, é um relevo, mas você vê o movimento, a energia. Eu acho isso sensacional. E cada vez que eu venho aqui eu descubro um detalhe diferente. É a simplificação realmente, né, das formas. Eu vou chamar de simplificação, mas quem sou eu? Ela permite isso, né? Que a gente também faça uma interpretação. Como é que é o rosto dessa pessoa, né? Você quer interpretar outras coisas. Ele capta uma parte do movimento, né? O memorial ele foi todo pensado para ser totalmente acessível. Você vê que a gente caminhou e não tem nenhum degrau, né? Mesmo tendo aqui a calçada em petit pavê, eu amo de paixão a calçada. O desenho do Pinheiro é original dele, é original do Pinheiro. A rosácea paranista é desenho do Lang de Moretti. O Turim e o Lang eram colegas, eles moravam na mesma região, lá em Moretti. O Turim era de Porto de Cima, né? Então, eles trabalharam juntos com outros intelectuais e pensadores no movimento paranista, que aconteceu por volta dos anos 20, 30, e foi junto com a Semana de Arte Moderna. Coincidiu aí essa explosão. É tudo contemporâneo, né? Não consegue passar sem pegar. Passar por isso sem perceber uma subtração de material, e olha como isso fica presente e forte e representativo. Pinha, pinheiro, pinhão. Olha, no próprio tapete, o próprio logotipo aqui do tapete, olha o ar. Isso é design. Design aplicado em tudo, né? Aqui nesse corredor principal, o que a gente vai ver? Todos os relevos. Do lado de cá, os índios, as caças, o dia a dia da raiz da nossa terra. E nessa parede daqui, os retratos das pessoas, né? Então, trouxe um dia uma designer aqui, a Priscila Yamashita, que faz os nossos berloques das lojas Curitiba Sua Linda. Ela entrou aqui, de repente ela parou e olhou aqui. Gente, isso dá um pingente. Isso é uma rosácea, uma das rosáceas que ele desenhou. Olha o pinhão aqui novamente, está aqui o pinhão. E ela já, na hora... Ela já percebeu a conexão, isso pode virar um produto, pode virar uma estampa, pode sensibilizar uma superfície. Duas artesãs aqui que fazem estampas da Pen Decor, elas olharam assim, olha o conjunto americano aqui. Aí a outra olhou assim, aqui, olha uma beirada com guarda-chuva. Então, onde você olhar, você vai ver, olha, 2 onças aqui e mais uma agregada ali. Toda essa lateral aqui são os relevos retratando os índios. O índio com a esposa, o índio voltando da caça, olha ele lá com a lança dele, né? A própria caça, a onça com a cobra, né? E toda essa lateral aqui é a representação do indígena. Olha isso com a lança atravessada nele. E esses cenários no pano de fundo, olha quantos elementos, né? Quantas texturas. Toda a vegetação da Mata Atlântica presente ali na região de Morretes, né? Gosto muito de ler as frases dele, né? A sensibilidade está na escrita, na forma, né? na representação. É um conjunto de ações. E você veja a parte dos desenhos dele, né? Difícil imaginar que isso não foi feito agora. Parece moderno. Há alguns anos, parece muito moderno. Mas ele foi feito na época da Semana de Arte Moderna, que ano que vem vai fazer 100 anos. 100 anos. É difícil algum paranaense olhar para cá e não identificar pinhão.
aqui o símbolo, pinha, pinheiro, pinhão, a própria grimpa, o espeto do espinho da grimpa, a pinha, os pinhões. É incrível. Em todos os lugares a gente vai ver. Mais uma aqui. São elementos muito fortes e marcantes. Eu me identifico como paranaense, como curitibana, e é fácil a identificação. E aqui nesse lado são as pessoas que ele retratou nos baixos relevos, né? É muito interessante você ver o penteado da época, né? O cabelo curtinho, melindrosa, o colar de pérolas. Então, quem são essas pessoas retratadas? São intelectuais, são artistas, são autores de peças teatrais, são mecenas, são grandes artistas. Então, você tem aí o próprio Alfredo Andersen. Olha, mais uma representação gráfica de pinhão. São 4 pinhões diferentes. Tem uma proporção áurea aqui que no design a gente usa muito, que traz uma leveza, uma simplificação, mas tem uma complexidade na construção. Eu já vejo brincos, eu vejo pingentes, eu vejo estampas, eu vejo bordados. Veja o próprio autorretrato dele nesse relevo. Você já tem aqui pinha, a grimpa. Tem um lenço na loja Curitiba Sua Linda com essa estampa da grimpa, a própria grimpa. Pinha, grimpa. É ele aqui. E o que a gente quer num souvenir é retratar o local. O que é da terra. O que é da terra. E a gente vê nessas peças um pertencimento. Ele é daqui, ele retrata o que ele viveu ou retrata o melhor que tem na nossa terra. Incrível. Mário Martins, Alfredo Andersen, Zaco Paranato foi um escultor também que fez aquela escultura linda que está no Jardim Botânico, que é a mãe com a criança no colo, que chama-se Amor Materno, aquela escultura do Zaco Paranato, que representa a forma calorosa e amorosa com que o curitibano acolhe os seus imigrantes. E foi dada pelo povo polonês a Curitiba. Então, ó, Dario Veloso. Uma coisa importante para a gente observar é a assinatura. Sempre presente. É o orgulho de ter feito aquilo. Então, quando a gente coloca assim, indústria paranaense, ou made in Brasil, ou feito em Curitiba, enfim, não deixa de ser uma assinatura que nos reporta, né, da onde que essa peça veio. Muito bacana. E nas lojas Curitiba Sua Linda, a gente deixa o espaço para que o artesão coloque a assinatura dele, a etiqueta dele, o cartão dele, porque são vocês que fazem, vocês que têm que ter o crédito, não é uma loja, não é uma empresa, não é o comerciante, é o artesão. Temos que valorizar o artesão, o criador, o criativo. Eu adoro essa daqui com voar de pena no pescoço, de pele, sei lá o que. Realmente o cabelo. E essa daqui com colar de pérola. Essa aqui chama-se Bianca Bianchi. Acho sensacional isso, o cabelo dela. Será que ele era contratado para fazer essas peças? Ele era comissionado por algumas vezes, exatamente. Às vezes a prefeitura contratava para fazer um monumento, né? Incrível também que aqui a gente vê personalidades paranaenses retratadas e que a gente, ao caminhar pelas ruas de Curitiba, vê esses nomes tão emblemáticos e nos faz querer entender um pouco mais a nossa história. Agora, o momento mais retumbante dessa visita aqui é essa visão aqui na frente. Realmente, é muito inspirador. Essa escultura chama-se Marumbi, e lá de Porto de Cima ele olhava e via o maciço do Pico Marumbi e ele enxergava 2 onças brigando ali. Só que quando você pega o trem e vai pra lá, você olha e você vê o Pico do Marumbi, você não vê as onças. Você não vê essa silhueta, é uma abstração. Sugerido. A gente tem um lenço na loja, que depois eu vou te mostrar, que a moça, a artista, que é a Maria Emília Mendes Jaime, ela
botou a representação da Marumbi, da estátua Marumbi, junto com o Pico Marumbi. Esse olhar do artista, né, que nos intriga tanto. Enxergar o que a gente não enxerga. Pois é. Olha os dois. Ah, que incrível! Olha a repetição novamente do pinhão. Pinha, pinheiro, pinhão, rosácea. As colunas também com a riqueza. Por isso que todo o corredor aqui é feito com a nossa calçada. Porque esse aqui está em qualquer lugar que a gente anda, na Rua 15, na Praça Osório. Tinha que estar aqui também. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Tem que estar. Imagine o peso dessa... Essa escultura ela pesa 750 quilos. Essa foi feita lá nos Estados Unidos. Olha aqui o selo. Artworks. É uma fundição. E olha a própria assinatura dos pinhões, a repetição dos pinhões. Em tudo quanto é lugar que você for olhar vai ter. E a força dela. Aí você vê as unhas, as garras da onça cravada no couro da outra. Ela conversa com a gente. Sim. Tem muito movimento. Onça tá na moda, galera. Agora tá. fazer onça. Onça parda, Tudo onça que é pintada. animal print agora tá na Sempre. moda. Sempre esteve. Acho que São nunca clássicos, nunca não deixou sai. de sair. Só que agora com o Memorial Paranista tá mais na moda ainda. E o que a gente tem aqui atrás? Aqui é a fachada da casa de Bernardo Leinig. O Turing que projetou, ele fez essa casa, infelizmente ela foi demolida uns 40 anos atrás. É uma pena porque você vê toda a colunata delas. Então, você vê guirlanda de pinhões, outra representação de rosácea ali embaixo da janela, né? E o mesmo relevo do Turing que tinha lá dentro aqui fora em tamanho mais retumbante, né? É muito interessante ver a arquitetura sendo transportada para alguns produtos. Seja em estampa ou realmente na forma dos produtos mesmo, onde alguns elementos são retirados. Eu fico imaginando uma série de produtos extraídos daqui. E aqui a gente está dentro do Parque São Lourenço, que é um parque já super tradicional aqui em Curitiba. Um lago delicioso, tem aquela pista de rolimã, quem é que nunca ralou o joelho aqui nessa pista, né? Ai, que lindo. Realmente vale a pena a visita, hein? Vale. Depois dessa carga cultural, perceber essa natureza realmente é uma combinação de elementos. Então olha aqui, você tem aqui de perto toda a colunata, né? As pinhas no alto. Eu gosto muito daquela guirlanda de pinhão lá em cima. Eu acho uma gracinha. E aí você tem a pinha aberta aqui, tá vendo? Quando ela começa com a pinha aberta. Que desperta a curiosidade das crianças, saber como é que... Da onde que vem o pinhão, como é que é esse momento. É sempre até uma festa, né? Quando você... Não sei se você teve a oportunidade de ver a pinha. Tem muita abrindo. gente que não viu nenhuma Tem gente que pinha. não conhece. Então aqui você tem uma série de esculturas, todo o jardim. É um atrativo turístico aqui também. A gente tem um ponto da linha turismo bem na frente aqui, né? Tem uma área aqui que eu gosto muito também, Ana, que é a própria fachada do estúdio dele, da casa dele, e onde tem uma obra chamada As Quatro Estações, que é muito linda. Ele retratando os índios lá na Mata Atlântica, né? Quando a gente entra, ela está à direita. Uhum. Ele retratando os índios, aí ele via como que os índios sobreviviam nas 4 diferentes estações, né? É muito interessante porque ele desperta uma curiosidade que a gente já tem, mas que a gente às vezes, né, se pergunta como que é viver nessa situação. Então ele traz pra gente exatamente esses cenários, né? Eu gosto muito dessa obra daqui, que é a onça com filhote. Então pra ele não tinha tempo que ter onça sentada em pé, descansando, dormindo, caçando, brincando com o filhote, brigando. A fisionomia daquela onça
Ela tá uma onça na espreita ali. Eu não sei qual é o título dela ali, mas a gente já vai. É na Não espreita. lembro. Na espreita. Na espreita. É a onça na espreita. Ela tá espreitando. E aqui você tem o índio guairacá e o lobo guará. Tem características. O peito dele, os músculos dele, coxa, capa da perna, a própria posição altiva dele. Então, penas, índios, lobos, musculatura, onças, pinhas, pinheiros, pinhões. Isso aqui é uma festa para os olhos. É a cultura, é a nossa cultura. E olha que fofinhas as 4 estações com os índiozinhos, as criancinhas. Então você tem primavera, verão, outono e inverno. Sempre recheado, né, com esse fundo de texturas, De elementos. de elementos. As rosas As ali rosas, em cima, aqui embaixo as uvas. A parreira. Aí ali você já vê as folhas caídas, né? Essas 4 estações inspiraram uma coleção de lenços daqui do Memorial Paranista com a Maria Emília. Ela pegou a inspiração, aplicou elementos paranistas, pegou as cores da primavera, do verão, do outono, do inverno e aplicou tudo. Olha o inverno ali se encolhendo, né? E incrível que isso desperta para a gente pensar em peças colecionáveis. Sim. Né? A própria 4 estações já quer que você tenha essa noção de mais de um elemento. Mas o que eu mais amo, Ana, são as calçadas. A calçada, para mim, a calçada é muito nossa. Você sabe que quem vem de fora, a gente está muito aqui, né? E a gente acaba tendo essa percepção. Eu sou muito bairrista, eu gosto muito daqui, mas as pessoas que vêm, elas ficam impressionadas. Como é que é esse trabalho? E eu não sei se você já viu eles fazendo. Calceteiro? Sim. É um trabalho riquíssimo. Ele põe uma forma, parece uma guia. Sabe aqueles negócios de jardim? Para poder fazer É um a PVC, canaletinha. ele tem a forma. E a pedra, ela não tem um tamanho e um formato normal. Não. Você tem maiores e menores, mas o conjunto parece que é tudo do mesmo tamanho. Né? Então ele faz a forma e monta. E isso nos mostra que esse trabalho humanizado cada vez precisa ser mais valorizado, né? Pode inventar a máquina que quiser, não existe máquina de criatividade. Exatamente, o Robô computador. de criatividade não existe. Quanto mais a gente desperta essa nossa criatividade, a gente percebe que a gente ainda vai ter lugar nesse mundo, né? Criando Sempre coisas exclusivas, interessantes e principalmente desejáveis, porque é isso que a gente vivenciou aqui hoje, né, Tisa?